Seja muito bem-vindo ao canal Elevação da Consciência. Aqui, ciência e espiritualidade caminham juntas. Física quântica, biologia, cosmologia, química, mente humana, energia, vibração e os ensinamentos de antigas civilizações e dos grandes mestres que passaram pela Terra. Nosso propósito é revelar a ponte entre o invisível e o científico, entre o humano e o divino, ajudando você a despertar seu verdadeiro poder, elevar sua vibração e enxergar a vida com mais propósito, profundidade e consciência. Nesta série especial, Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, estamos percorrendo uma jornada pela transformação da visão humana da existência, desde a energia invisível de Tesla, passando pela física quântica de Planck, a relatividade de Einstein. O papel do observador embora o limite do conhecimento revelado por Heisenberg. E agora chegamos a um cientista que levou essa revolução ainda mais fundo, ao mostrar-te a realidade, antes de ser fato, é potencial, Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger nasceu em 12 de agosto de 1887, em Viena, e viveu em um período de intensas transformações na física. A ciência já sabia que o modelo clássico do átomo não funcionava. Planck havia introduzido os quanta. Einstein havia mostrado que a luz podia se comportar como partícula. Bohr havia proposto níveis de energia discretos no átomo. Heisenberg havia revelado limites fundamentais ao conhecimento. Mas ainda faltava algo essencial. Uma equação que descrevesse como a realidade microscópica evoluía no tempo. Foi isso que Schrödinger apresentou em 1926 com sua famosa equação de onda. Essa equação não descrevia partículas como pequenos objetos sólidos. Ela descrevia funções de onda. E o que é uma função de onda? Não é uma coisa física no sentido clássico. Ela não diz a partícula está aqui. Ela diz algo muito mais sutil. Existe uma probabilidade de a partícula se manifestar aqui, ali ou acolá. Ou seja, a física deixa de falar de objetos localizados e passa a falar de campos de possibilidades. Isso é uma mudança radical. Até então, mesmo com todas as estranhezas da quântica, ainda se tentava imaginar elétrons como pequenas bolinhas invisíveis. Schrödinger desmonta essa imagem. No mundo microscópico, não existe uma trajetória bem definida antes da observação. Existe um campo de potencialidades que só se transforma em evento concreto quando ocorre uma interação. Em outras palavras, a realidade não é feita apenas de coisas. Ela é feita de possibilidades. Essa ideia é profundamente contraintuitiva para a mente humana. Porque nossa experiência cotidiana é de objetos sólidos, localizados e definidos. Mas a física quântica revela que essa solidez é uma aparência emergente, não a base da realidade. No nível mais profundo, tudo é fluido, instável e probabilístico. Schrödinger não estava dizendo que a matéria não existe. Ele estava dizendo que a matéria, antes de se manifestar, existe como potencial matemático e energético. Isso muda completamente a ontologia, ou seja, a ideia do que é real. O real deixa de ser apenas aquilo que já aconteceu e passa a incluir tudo aquilo que pode acontecer. Isso é algo extraordinário. Porque significa que o futuro não está completamente determinado. Existe um leque de possibilidades aberto a cada instante. Agora, pense no impacto disso para a consciência humana. Se a própria matéria é potencial antes de ser forma, então por que a vida seria totalmente fixa? Por que nossas identidades seriam rígidas? Por que nosso destino seria algo imutável? A física começa a sugerir algo muito profundo. A realidade, em todos os níveis, é mais um processo de vir a ser do que um conjunto de coisas prontas. Isso se conecta diretamente com ideias espirituais muito antigas. No budismo, fala-se da impermanência de todas as formas. No taoísmo, fala-se do fluxo contínuo da realidade. No Vedanta, fala-se do mundo como manifestação temporária de um campo mais profundo. Schrödinger, pela via da matemática, chega a uma visão muito parecida. A forma surge de um fundo de possibilidades. Nada é totalmente fixo em sua essência. Isso também muda nossa relação com o medo. Porque muitos medos humanos nascem da ideia de que estamos presos a situações, histórias e identidades imutáveis.
Mas se a própria estrutura da realidade é probabilística, então existe sempre a possibilidade de transformação. Isso não significa que tudo é aleatório ou caótico. Significa que o universo é aberto, dinâmico e criativo. A equação de Schrödinger, tecnicamente, permite prever como a função de onda evoluir. Mas ela não diz exatamente qual resultado específico vai acontecer em cada evento. Ela descreve tendências, não certezas absolutas. Isso mostra que a realidade é regida por leis, mas essas leis operam em um campo de possibilidades, não de destinos rígidos. Esse equilíbrio entre ordem e abertura é fascinante. E é extremamente espiritual. Porque nos tira tanto do fatalismo, quanto do caos absoluto. Existe estrutura, mas também existe liberdade dentro dessa estrutura. Existe lei, mas também existe espaço para novidade. Schrödinger, portanto, não apenas resolve um problema técnico da física. Ele transforma a forma como a humanidade entende o que é existir. O mundo deixa de ser um palco onde coisas se movem mecanicamente e passa a ser um oceano de possibilidades que se atualizam em eventos. Agora, isso também nos obriga a repensar o papel da consciência. Se antes da observação existe apenas um campo de probabilidades, o que exatamente faz a realidade se tornar concreta? Essa pergunta vai nos levar diretamente ao famoso paradoxo do gato de Schrödinger, que veremos já já. Mas, aqui, a semente está plantada. A realidade não é totalmente independente da interação. Ela não é um filme que já está gravado. Ela se constrói no encontro entre possibilidades e eventos. Do ponto de vista da elevação da consciência, essa é uma mensagem extremamente poderosa. Porque nos convida a viver não como vítimas de um destino fixo, mas como participantes de um processo criativo contínuo. Não somos apenas personagens em uma história pronta. Somos parte ativa da história em construção. E isso muda tudo. Como tomamos decisões, como lidamos com erros. Como encaramos mudanças, como enxergamos nosso próprio potencial. A consciência, então, deixa de ser apenas espectadora da realidade e passa a ser parte do processo de manifestação. Para explicar o quão estranha era a nova física quântica, o próprio Schrödinger criou um experimento mental que se tornaria um dos mais famosos da história da ciência. Ele imaginou o seguinte cenário: um gato é colocado dentro de uma caixa fechada. Dentro da caixa há um dispositivo ligado a um átomo radioativo. Se o átomo decair, o dispositivo é acionado e o gato morre. Se o átomo não decair, o gato permanece vivo. Segundo a mecânica quântica, antes da observação, o átomo está em superposição. Ele decaiu e não decaiu ao mesmo tempo, em termos de possibilidade. Se o átomo está em superposição, então, em nível quântico, o sistema inteiro, incluindo o gato, estaria em uma combinação de estados, vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto não houver observação. Isso parece absurdo para o senso comum. E foi exatamente por isso que Schrödinger criou esse exemplo, para mostrar o quão radical era a implicação da física quântica quando levada às últimas consequências. Ele não estava dizendo que gatos realmente ficam meio vivos e meio mortos no cotidiano. Ele estava dizendo algo ainda mais profundo. As leis quânticas, que regem a matéria, não explicam claramente em que ponto a realidade escolhe um estado definido. Em que momento o mundo deixa de ser possibilidade e se torna fato? No átomo? No detector? No gato? No observador humano? Essa pergunta é gigantesca. Porque mostra que existe um limite entre o mundo quântico e o mundo que percebemos como clássico, sólido e definido. E esse limite não está claramente explicado até hoje. A física descreve com extrema precisão como sistemas quânticos evoluem em superposição. Mas quando se trata do momento em que um resultado específico aparece, surge o chamado problema da medição. Ou seja, quando exatamente algo se torna real, no sentido clássico. A observação parece desempenhar um papel crucial. Mas o que é exatamente observar? É um instrumento? É um ser consciente? É qualquer interação física. A ciência ainda debate isso. Mas o fato de essa pergunta existir já é por si só revolucionário.
Porque durante séculos acreditou-se que o mundo existe completamente definido, independentemente de ser observado. A física quântica abala essa certeza. Ela sugere que, em nível profundo, a realidade é um campo de possibilidades e que algo acontece no momento da interação que define um resultado. Agora, isso tem implicações enormes para a consciência. Porque se a observação participa do processo de definição da realidade, então a consciência não é apenas um produto tardio da matéria. Ela pode estar mais profundamente ligada à própria estrutura do universo. Isso não significa, necessariamente, que a mente cria tudo sozinha. Mas significa que a realidade não é totalmente independente da interação com sistemas de observação. E isso se conecta fortemente com ideias espirituais muito antigas. Em muitas tradições, afirma-se que o mundo surge da consciência ou que a consciência é a base de toda manifestação. No Vedanta, fala-se que o mundo é uma expressão da mente universal. No budismo, fala-se que a realidade é interdependente da percepção. Em tradições místicas, fala-se que o observador e o observado não são totalmente separados. A física quântica, sem linguagem espiritual, começa a apontar para algo semelhante. Não existe realidade totalmente separada do processo de observação. Agora, isso não quer dizer que a realidade seja uma ilusão completa ou um sonho pessoal. Significa que a realidade é relacional. Ela surge da interação entre sistemas. E a consciência é um tipo especial de sistema, capaz de refletir, interpretar e dar significado à experiência. O paradoxo do gato, então, não é sobre gatos. É sobre o papel da consciência no universo. É sobre o ponto em que potencial vira experiência. É sobre a fronteira entre o possível e o real. E essa fronteira é muito mais misteriosa do que a física clássica jamais imaginou. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Quantas vezes você já percebeu que uma situação parece indefinida até você tomar uma decisão? Enquanto você não escolhe, vários caminhos são possíveis. Quando você escolhe, um caminho se concretiza e os outros deixam de existir. Antes da escolha, existe superposição existencial. Depois da escolha, existe realidade vivida. Isso é extremamente parecido com o que acontece na física quântica, em outro nível. A consciência, ao escolher, colapsa possibilidades em experiências concretas. Claro, não estamos dizendo que a mente controla partículas subatômicas no cotidiano. Mas estamos dizendo que o padrão de que a realidade se atualiza por meio de decisões e interações se repete em muitos níveis da existência. A vida é feita de campos de possibilidades que se tornam reais por meio de escolhas e eventos. Agora, outro ponto profundo do paradoxo do gato é que ele nos obriga a abandonar a ideia de que o mundo tem sempre um estado bem definido, mesmo quando ninguém está olhando. A física quântica sugere que, em certos níveis, essa suposição não se sustenta. Isso é extremamente desconfortável para o ego humano, que busca segurança em certezas sólidas. Mas é extremamente libertador para a consciência, que começa a perceber que a realidade é muito mais aberta, criativa e misteriosa do que parecia. E isso nos convida a uma nova postura diante da vida. Menos apego a certezas rígidas, mais abertura ao processo, mais presença no momento em que as coisas se definem. O paradoxo do gato, portanto, é um convite à humildade. Ele nos mostra que nossa intuição cotidiana não é suficiente para compreender o funcionamento profundo do universo. E isso nos convida a desenvolver não apenas inteligência racional, mas também sensibilidade, intuição e consciência ampliada. No caminho da elevação da consciência, esse é um ponto crucial: aceitar que a realidade é mais estranha, mais sutil e mais interconectada do que nossos sentidos sugerem. E que talvez, no nível mais profundo, consciência e realidade estejam muito mais entrelaçadas do que jamais imaginamos. Schrödinger, com esse experimento mental, não nos dá respostas finais. Mas ele faz algo talvez ainda mais importante: ele nos faz fazer as perguntas certas. E perguntas profundas são sementes de expansão da consciência.
Depois de compreender o paradoxo do gato e a ideia de superposição, chegamos a uma das noções mais profundas trazidas pela física quântica e pela equação de Schrödinger. Antes de qualquer evento acontecer, existe um campo de possibilidades. A função de onda não descreve algo que já está definido. Ela descreve o que pode acontecer. Ela não diz, a partícula está aqui. Ela diz, há uma certa probabilidade de a partícula se manifestar aqui. Isso muda completamente a forma de pensar a realidade. Porque significa que o universo, em seu nível mais profundo, não é feito apenas de fatos, mas de potenciais em constante atualização. O que chamamos de realidade é, em grande parte, o resultado de processos de escolha, interação e colapso dessas possibilidades em eventos concretos. O colapso da função de onda, nesse sentido, é o momento em que o possível se transforma em vivido. Antes disso, tudo é tendência, probabilidade, campo aberto. Agora, isso não acontece só no mundo microscópico. Esta mesma lógica aparece em muitos níveis da existência. Antes de uma decisão importante, sua vida contém vários futuros possíveis. Antes de um encontro, uma conversa pode seguir muitos caminhos. Antes de uma escolha profissional, existem múltiplas identidades possíveis para você. A vida, assim como a física quântica, opera em campos de possibilidade. E a cada decisão, interação ou acontecimento, parte desse campo se atualiza em experiência. Isso nos leva a uma visão completamente diferente do universo, não como uma máquina que executa um programa fixo, mas como um processo criativo em andamento. Um universo que está sempre se tornando algo, e não apenas sendo algo. Isso é profundamente diferente da visão clássica de realidade. Na visão antiga, tudo já estava, em princípio, determinado desde o início do cosmos. Na visão quântica, existe abertura real para novidade. Existe espaço para emergência. Existe criatividade embutida na própria estrutura do universo. Agora, isso tem uma conexão direta com ideias espirituais muito antigas. Em várias tradições, fala-se que a forma surge de um campo invisível, o manifestado surge do não manifestado, o mundo surge de um princípio criativo invisível. No taoísmo, fala-se do tão como a fonte de todas as formas. No Vedanta, fala-se de Brahman como o campo de onde tudo emerge. No misticismo, fala-se do vazio fértil, de onde nasce a criação. A física quântica, sem usar linguagem espiritual, começa a descrever algo muito parecido. A realidade surge de um campo que não é material no sentido clássico, mas é um campo de possibilidades descritas matematicamente. Schrödinger, portanto, ajuda a derrubar a ideia de que a matéria é a base última da realidade. A matéria passa a ser vista como uma manifestação temporária de processos mais profundos. Isso muda completamente a forma como enxergamos também a nós mesmos. Se a realidade é processo, então nós também somos processo. Não somos identidades fixas e imutáveis. Somos padrões em transformação. Nossas crenças, emoções, hábitos e escolhas estão constantemente moldando quem estamos nos tornando. Isso é extremamente libertador. Porque significa que você não está condenado a ser sempre a mesma pessoa. Você não é um rótulo. Você não é um passado congelado. Você é um vir a ser contínuo. Agora, isso também traz responsabilidade. Porque se estamos sempre nos construindo, então nossas escolhas importam profundamente. Cada escolha é como um colapso existencial, um conjunto de possibilidades deixa de existir e um caminho específico se concretiza. Isso não é para gerar medo. É para gerar presença. É para nos convidar a viver de forma mais consciente, sabendo que cada momento é um ponto de criação. A consciência, nesse contexto, não é apenas algo que observa a vida passar. Ela é parte do processo pelo qual a vida se organiza e se manifesta. Isso nos tira da postura de vítimas do destino e nos coloca na postura de participantes da própria história. Agora, é importante dizer, isso não significa que controlamos tudo. Existem fatores externos, coletivos e imprevisíveis. Mas significa que, dentro do campo de possibilidades, nossas atitudes fazem diferença. Existe uma dança entre o que o universo oferece
e como respondemos a isso. Essa dança é a própria vida. Schrödinger, ao mostrar que a realidade é potencial antes de ser fato, nos convida a viver de forma mais criativa, mais aberta e menos rígida. Em vez de pensar, é assim e sempre será assim, passamos a perceber, isso é assim agora, mas pode se transformar. Essa mudança de mentalidade é profundamente terapêutica. Reduz a sensação de aprisionamento. Reduz o desespero diante de crises. Abre espaço para esperança realista, baseada na própria estrutura da realidade. E isso se conecta diretamente com a elevação da consciência. Porque consciência elevada não é apenas ter ideias espirituais. É viver com mais flexibilidade, presença e abertura ao processo da vida. É aceitar que estamos em constante aprendizado, ajuste e transformação. É abandonar a rigidez do ego que quer definir tudo, rotular tudo, controlar tudo. E entrar em um modo mais fluido de existir. O universo quântico é fluido. A consciência humana, quando amadurece, também se torna mais fluida. Menos presa a identidades fixas. Mais aberta a novas possibilidades de ser. Schrödinger, sem falar de psicologia ou espiritualidade diretamente, nos entrega uma visão que impacta diretamente o autoconhecimento. Você não é um destino fixo, é um processo em construção. E isso muda completamente a forma como lidamos com erros, fracassos, mudanças, recomeços. Tudo passa a ser visto como parte de um processo maior de evolução. Não como um veredito final sobre quem você é. Essa é uma das mensagens mais libertadoras de toda a série. E ela nos prepara para um mergulho ainda mais profundo, onde Schrödinger vai além da física e entra diretamente na questão da consciência e da ilusão da separação. Com o passar dos anos, Erwin Schrödinger começou a se aprofundar cada vez mais em questões que iam muito além da física. Ele percebia que a física quântica não estava apenas mudando equações. Ela estava colocando em xeque a própria noção de identidade, de separação e de realidade objetiva. Schrödinger passou então a estudar profundamente filosofias orientais, especialmente o Vedanta, uma das mais antigas tradições espirituais da Índia. O Vedanta afirma algo radical e profundo: existe uma única consciência fundamental, e tudo o que percebemos como mundo é manifestação dessa mesma consciência. A multiplicidade é a aparência. A unidade é a realidade última. Schrödinger ficou profundamente impactado por essa visão. E ele começou a perceber paralelos diretos entre essa filosofia e aquilo que a física estava revelando. Na física quântica, partículas não são entidades isoladas. Elas são descritas por funções de onda que podem se estender pelo espaço, se entrelaçar e se correlacionar com outros sistemas. A ideia de separação absoluta começa a se dissolver. Na filosofia oriental, o eu individual também é visto como uma construção temporária, não como a realidade última. Schrödinger chegou a escrever algo extremamente forte: a consciência é singular. Não existe pluralidade de consciências. Essa frase é profundamente espiritual e profundamente científica ao mesmo tempo. Ele não estava dizendo que as pessoas não têm experiências individuais. Ele estava dizendo que, no nível mais profundo, a consciência que olha através de todos os olhos é a mesma. O que muda são os corpos, as mentes, as histórias, as culturas. Mas o campo da consciência, em si, é uno. Essa é exatamente a mensagem central do Vedanta: muitos corpos, muitas formas, mas uma só consciência. Agora, pense no impacto disso para a forma como enxergamos a vida. Se isso for verdade, então, o outro não é realmente outro no sentido absoluto, o sofrimento alheio não é totalmente separado do nosso, e a compaixão deixa de ser apenas um valor moral e passa a ser um reconhecimento da unidade. Schrödinger também afirmava que o eu que sentimos como separado é uma espécie de interface psicológica necessária para funcionar no mundo, mas não representativa da realidade última. É como um personagem que a consciência assume para operar no mundo físico. Mas, por trás desse personagem, existe algo muito mais amplo. Isso se conecta profundamente com práticas espirituais de autoconhecimento que buscam justamente dissolver a identificação exclusiva com o ego e acessar um estado de consciência mais amplo. A física, nesse ponto,
não prova diretamente essa visão espiritual. Mas ela cria um cenário onde a separação absoluta deixa de ser um pressuposto óbvio. E isso abre espaço para que ideias de unidade não pareçam mais apenas místicas, mas também conceitualmente plausíveis. Schrödinger também refletia muito sobre a identidade. Se tudo é processo, se tudo está em constante mudança, então o que exatamente somos? Somos um corpo que muda constantemente? Somos pensamentos que vêm e vão? Somos emoções que surgem e desaparecem? Ele percebia que tudo isso é transitório, e que a única coisa que parece permanecer é a consciência que testemunha essas mudanças. Essa consciência não envelhece, não se fragmenta, não se multiplica. Ela apenas se expressa por diferentes formas. Essa visão tem implicações profundas para o medo da morte, por exemplo. Porque, se a identidade última não é o corpo, nem a mente, então a morte não é simplesmente o fim de tudo, mas uma transformação de forma. Schrödinger não fazia afirmações religiosas dogmáticas. Mas ele via com clareza que a ciência, ao investigar profundamente a natureza da realidade, estava se aproximando de questões que sempre foram território da espiritualidade. Questões como: quem somos realmente? O que é consciência? O que é existência? Ele dizia que a ciência, ao tentar explicar o mundo externo, inevitavelmente acaba esbarrando no mistério da experiência interna. E que talvez não seja possível separar completamente essas duas dimensões. Agora, isso nos leva a uma visão de mundo muito diferente da visão materialista tradicional. Na visão materialista clássica, a consciência é vista como um produto secundário da matéria. Primeiro vem a matéria, depois surge a mente. Na visão que Schrödinger começa a considerar, a consciência pode ser tão fundamental quanto, ou até mais fundamental que, a própria matéria. A matéria seria uma manifestação dentro da consciência, e não o contrário. Essa é uma inversão radical de paradigma. E ela se alinha diretamente com muitas tradições espirituais, que sempre afirmaram que a consciência é o princípio fundamental da existência. Isso não é algo que possa ser facilmente testado em laboratório. Mas é algo que surge como uma possibilidade séria, quando olhamos para as implicações profundas da física quântica. Schrödinger, portanto, representa um ponto muito especial na história da ciência, um cientista que teve coragem de seguir as implicações filosóficas e espirituais das próprias descobertas científicas. Ele não se limitou a resolver equações. Ele se perguntou: o que tudo isso significa para nossa compreensão de quem somos? E isso é exatamente o espírito do canal Elevação da Consciência, não apenas entender como o universo funciona, mas entender como isso transforma nossa forma de viver, sentir e nos relacionar. Se existe, de fato, uma unidade profunda por trás da multiplicidade, então a competição perde sentido absoluto, a indiferença ao sofrimento alheio se torna ilógica, e a cooperação passa a ser uma consequência natural da compreensão. A espiritualidade, nesse contexto, não é algo separado da ciência. É a continuação natural da investigação, quando ela chega ao território da consciência. Schrödinger nos mostra que a busca pela verdade não termina nas equações. Ela continua na pergunta sobre quem está observando essas equações. E quando fazemos essa pergunta com profundidade, chegamos inevitavelmente à questão da unidade. Se esse conteúdo está expandindo a sua forma de enxergar a realidade, eu te convido a se inscrever no canal Elevação da Consciência, ativar o sininho e acompanhar essa série especial dos 12 cientistas que mudaram o mundo, onde unimos ciência, espiritualidade e consciência. E se você deseja aplicar tudo isso no seu dia a dia, desenvolvendo presença, equilíbrio emocional e clareza mental, conheça também o e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença. É um guia simples e acessível para transformar a consciência na prática. O link está na descrição do vídeo. Depois de tudo que vimos sobre Schrödinger, superposição, potencial e consciência, chegamos à pergunta mais importante de todas: o que isso muda na forma como vivemos? Porque a verdadeira elevação da consciência não está apenas em entender teorias, mas em permitir que essas ideias transformem nossa forma de existir no cotidiano. Se a realidade, em nível profundo, é um campo de possibilidades,
então a vida também é um campo de possibilidades. E cada escolha que fazemos funciona como um colapso existencial. Entre vários futuros possíveis, um se torna experiência real. Quando você escolhe um caminho, outros caminhos deixam de existir naquele momento. Isso não é para gerar peso ou culpa. É para gerar presença. Porque nos mostra que o agora é um ponto de criação. Muitas pessoas vivem no automático, repetindo padrões, hábitos, reações e histórias antigas, sem perceber que estão continuamente colapsando a mesma realidade, dia após dia. Mas quando a consciência desperta, algo muda. Você começa a perceber que não precisa repetir sempre as mesmas respostas. Que existe espaço para novas escolhas. Que você pode se reinventar. Isso nos leva a outra ideia fundamental. Identidade não é algo fixo, é um estado mutável. Você não é apenas o que aconteceu no seu passado, o que disseram sobre você ou os rótulos que você recebeu. Tudo isso são narrativas que a mente constrói. Mas por trás dessas narrativas, existe um campo muito mais amplo de possibilidades de ser. A consciência, quando se expande, começa a soltar essas histórias rígidas. E isso traz um enorme alívio psicológico. Porque você deixa de se definir apenas por traumas, erros ou expectativas externas. Você começa a se perceber como processo, não como produto final. Isso é profundamente libertador. E é exatamente isso que significa viver em superposição, no sentido existencial, não se fechar em uma única versão de si mesmo. Permitir-se crescer, mudar, aprender e se transformar. Agora, para que isso aconteça, existe algo fundamental: presença. Na física quântica, é no momento da interação que a realidade se atualiza. Na vida humana, é no momento da presença que a consciência ganha liberdade para escolher. Quando estamos distraídos, reagindo automaticamente, somos guiados por condicionamentos antigos. Quando estamos presentes, podemos responder de forma mais consciente. A presença é o ponto onde o potencial encontra a escolha. É ali que a vida se renova. Por isso, práticas como meditação, respiração consciente e atenção plena não são apenas técnicas de relaxamento. Elas são treinamentos para acessar esse ponto de criação consciente. Elas nos devolvem ao agora, que é o único lugar onde algo pode realmente mudar. Por isso, é essencial o e-book que falei há pouco. Não esqueça que o link está na descrição. Agora, o despertar da consciência, nesse contexto, não é um evento místico distante. É algo muito prático. É perceber quando você está vivendo no piloto automático. É perceber quando está reagindo por medo, por hábito, por condicionamento. E é, pouco a pouco, escolher responder com mais lucidez. Saber que você é, em essência, o observador das suas próprias atitudes. Despertar é sair do modo automático. É passar de um estado reativo para um estado mais criativo. E isso transforma tudo: seus relacionamentos, suas decisões, seu trabalho, sua relação com o próprio sofrimento. Você começa a perceber que, mesmo em situações difíceis, existe um espaço interno de escolha. Como vou responder a isso? Que tipo de pessoa eu escolho ser diante desse desafio? Isso não elimina a dor, nem os problemas, mas transforma completamente a forma como atravessamos a vida. Agora, quando juntamos tudo isso com a visão de unidade que vimos, algo ainda mais profundo acontece. Se não estamos realmente separados, se somos expressões de um mesmo campo de consciência, então, nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos. Elas influenciam o campo coletivo. Cada pessoa que vive com mais presença, mais equilíbrio e mais compaixão se torna um ponto de estabilidade em um mundo muitas vezes caótico. Isso é serviço silencioso. É contribuição real para a evolução coletiva. Sem precisar de grandes discursos. Apenas vivendo com mais consciência. Schrödinger nos ajuda a entender que a realidade não está pronta, ela está em constante atualização. E nós participamos desse processo, quer percebamos isso ou não. Quando participamos inconscientemente, repetimos padrões. Quando participamos conscientemente, criamos novas possibilidades. E isso é, em essência,
O que chamamos de elevação da consciência, passar de um modo de vida reativo e condicionado para um modo de vida mais presente, criativo e alinhado. Por isso, a mensagem final deste episódio é simples e profunda. Você é mais do que um papel, mais do que uma história, mais do que um rótulo. Você é a consciência em movimento, em constante transformação. Assim como o universo, você está sempre se tornando algo novo. E quanto mais consciente você estiver desse processo, mais liberdade, mais clareza e mais paz você pode experimentar no caminho. Gratidão por chegar até aqui e até o próximo.